Olá, boa tarde, seja bem-vindo à nossa reflexão. E nós vamos continuar ainda falando sobre Moisés, o libertador do povo de Deus, os israelitas da escravidão de Faraó lá no Egito. É uma história muito antiga, né? É lá do Antigo Testamento. Só que ela nos traz algo que é novo, é atual. É uma coisa assim, é um ensinamento tão bonito. É um fundamento para a nossa fé. Então Moisés, recebeu de Deus a missão de libertar aquele povo da escravidão de Faraó. Porque ele já era uma pessoa que conhecia o Faraó, e Deus lhe deu o poder, como eu já falei outras vezes aqui, de realizar até milagres diante de Faraó para convencê-lo de que ele podia trazer aquele povo de volta, tirar aquele povo da escravidão do Faraó lá no Egito. Só que hoje eu trouxe uma novidade para você. A escravidão era uma escravidão física, vamos dizer assim. O povo era escravo, fazia o que o Faraó queria. Então eles não tinham vez, não tinham força para nada. Mas o pior de tudo não foi tirar dessa escravidão. O pior não é isso. O pior mesmo foi tirá-los daquela escravidão da sua mente, do seu coração, escravos de si mesmo. Era um povo de cabeça dura. Tirar da escravidão da desobediência e da observância do ensinamento de Deus. Essa foi a dificuldade. Às vezes as pessoas não atentam para isso, porque quando a pessoa é tratada como escravo, ou de fato é escravo, parece que o pensamento deles fica muito limitado. Mas, às vezes a pessoa se deixa dominar por essa resistência e não querer acreditar naquilo que ouve. Há muitas pessoas assim, infelizmente. Está ouvindo uma coisa, você fala uma coisa, a pessoa fica duvidando, fazendo pouco caso. Peraí, eu estou falando para você que aconteceu isso. Eu não estou brincando. E a pessoa fica duvidando. Quer dizer, parece que a pessoa acostumou-se, ou foi educado ou educada, no meio da mentira, aonde não acredita nada nas pessoas que estão ao seu redor. Essa é a dificuldade, né? E eles não acreditavam. E agora Faraó, ou agora Moisés, está com essa missão de tirar aquele povo como tirou. Agora o difícil mesmo era tirá-los dessa escravidão
de pensamento, de ideias, de viver no erro, na desobediência, de não acreditar. Essa era a pior, e Moisés foi trazendo eles. Então, essa é a tarefa difícil que Moisés hoje nos apresenta. Eles adoravam ídolos, eles criavam ou imaginavam um Deus, adoravam esse Deus. Você sabe daquela história que fizeram um bezerro de ouro para adorar. Então eles adoravam ídolos, figuras, como ainda hoje existe. Se você pensar um pouquinho, você vai ver quem são os adorados do nosso tempo. Aqueles que se destacam na arte, no futebol, na música. Esses são verdadeiros ídolos que amar como nós amamos a Deus, adoramos a Deus, é diferente de admirar, de gostar, é diferente. Mas eles adoravam aqueles ídolos que eles criavam. Adoravam. Tinha uma figura, havia uma figura da época, que é os Baals, Baal, figura de Baal, né? Era um deus desconhecido. Era um deus pagão. Pois eles adoravam aquele deus, para eles era Deus. Né? E eu acredito que nessa mesma linha de algum líder que simplesmente se cria ou se coloca na frente de alguém, se torna adorado. E agora, tirar isso da cabeça das pessoas, tirar isso da mente das pessoas, coloca essas figuras no lugar de Deus. Então, se falar, por exemplo, do ídolo do futebol, do ídolo da música, onde já se viu uma pessoa, ou várias pessoas, ficaram 6 meses, 1 ano, esperando numa fila para comprar um ingresso para ver o show de uma figura idolatrada que vem de longe, de outros países, para ver aquela pessoa. Analisa isso comigo. Eu queria que você passasse isso para mais alguma pessoa. Eu queria que você passasse. Porque é um mal atual. Então eu não estou falando do passado. É uma coisa que se reflete hoje, no presente. Eu queria que você passasse isso. Não é algo que a gente está inventando. É algo que está escrito. São os fundamentos da história sagrada. E a gente sabe que aconteceu isso. E hoje a gente vê acontecer a mesma coisa. O povo adorando este ou aquele cantor, este ou aquele jogador, este ou aquele músico. Que nós devemos gostar sim, porque eles fazem um bem para a cultura. Mas não vamos adorar, né? Colocar em lugar de Deus. Eles não são deuses, eles são pessoas limitadas, passíveis de erro, de fracasso. Eles não são deuses. E por que eu tenho que adorar eles? Então, adorar o Baal, que era o deus falso, ele chamava de Baal, né? Então, isso aí era abominável por Deus. Um exagero, né? Então, aqui nós precisamos colocar na cabeça de muitas pessoas que é preciso mudar de foco, ou mudar o foco, não é? Meu Deus não é aquele, meu Deus é aquele.
que está lá em cima, que está lá no alto. Então é isso que a gente tem essa necessidade de passar para alguém. Porque analisa quantas pessoas hoje, no nosso tempo tão moderno, onde as pessoas têm acesso a tantos meios de se orientar, de se formar, às vezes está andando para trás, adorando ídolos. Isso é muito ruim. Então, a divindade é a Santíssima Trindade para nós. Essa é a divindade, não a divindade pagã, um falso Deus, um ídolo. Então, eu queria fazer uma leitura aqui. É um livro do Deuteronômio, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Eu vou ler para você acompanhar comigo. Ele diz assim: exortação à obediência. Exortação à obediência. Moisés falando para aquele povo. E agora, ó Israel, Israel é o povo de Deus, aquele povo que ele estava libertando, ouve as leis e os preceitos que hoje vou ensinar-vos. Coloque-os em prática, para que vivais e entreis na posse da terra que o Senhor teu Deus, o Deus de vossos pais, vos dá. Não ajunteis nada a tudo que vos prescrevo, nem tirareis nada daí, mas guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, exatamente como vos prescrevi. Do jeito que eu prescrevi, põe em prática, esse falando para eles. Diz ainda: os vossos olhos viram o que o Senhor fez a Baal-Fegor. Foram tudo destruídos, foram açoitados, desapareceram na época, porque eles faziam mal para o povo. Como exterminou todos aqueles dentre vós que tinha seguido Baal-Fegor. Mas vós, que estáis unidos ao Senhor vosso Deus, estáis hoje todos vivos. Será que não vale a pena? Passa isso para mim, por favor. Passa para alguém. Passa para alguém, por favor. Não deixa ficar, porque você não precisa dessa orientação. Mas e quantas pessoas por aí que precisam? Passe, por favor. Diz: vede, hoje eu vos ensinei leis e ordenações, conforme o Senhor meu Deus me ordenou, a fim de que as pratiqueis na terra que ides possuir. Observai-as e praticai-as. Quer dizer, olha o trabalho que Moisés tem de ficar todo dia falando a mesma coisa para aquele povo. Observa para que você viva, para que você seja feliz. Já pensou coisa pior do mundo que a pessoa viver na desobediência, no erro, só anda para trás, não acerta nada que faz, porque não quer crer na verdade, porque fica criando coisas para fazer a sua cabeça, sabe aquele que diz a cabeça feita, não tem mais jeito, não tem mais, foi formado ali, pronto, alguém chegou na cabeça, colocou aquela mancha e não tem mais jeito de sair. Então isso é muito triste.
Então, o objetivo de Moisés era dar àquele povo uma nova visão da vida. Uma nova visão de vida, ou da vida. É isso que eu penso que também, nos nossos tempos, o objetivo dos que pregam, os que ensinam a palavra de Deus, não é talvez ou somente ver a igreja cheia. Não é. Não, pelo menos não deve ser. Não, a igreja está cheia, tá bom. E aqueles que não vieram à igreja? Que precisam sair dessa ignorância, eu posso falar assim, Deus me perdoe, porque ignorar, eu não estou xingando ninguém. Ignorar é desconhecer a verdade. Então, é um problema muito sério. Talvez o objetivo de quem ensina hoje, de quem prega a palavra de Deus, de quem ensina a verdade, não é ver a igreja lotada de pessoas, mas ver principalmente os hospitais mais vazios, que a falta de Deus deixa a gente louco também. É ver, quem sabe, as detenções mais vazias um pouco, né? Está muito cheio. E às vezes a pessoa está tão mergulhada no mal, que não sabe mais nem o que é mal, o que é bem. Sabe o que é que eu vou fazer de bom? Não sabe nem, às vezes não sabe nem o que é isso. Não é tirar o povo de lá para a igreja, mas tirar aquele povo que está a caminho do hospital, de louco, do hospital psicológico, que cuida do ser psicológico, o hospital psiquiátrico, as penitenciárias, que às vezes a gente vê tão cheias de pessoas que infelizmente pegaram um caminho completamente diferente, por ignorar que Deus ama, que Deus quer bem, que Deus quer ver a todos nós da melhor maneira possível, que não tem um grupo separado, aquele é bom, aquele é ruim, aquele eu não quero aqui porque ele é mau, porque ele fez um pecado grave. Com Deus é diferente. De momento, eu que tenho os meus erros, ele vai dizer, olha, vem para cá, para você errar menos. Fica mais próximo de mim, aqui, ó. Vem para cá, para você errar menos. Para você aprender comigo, diz Deus para nós. Então, é essa a diferença. Ser cristão, observar a palavra de Deus, não é ser um piegas, não é ser vamos dizer assim, um idólatra. Não, ao contrário. Então, nós precisamos melhorar tanto isso nas nossas vidas. As assistências sociais pelo menos não devem estar preocupadas em levar roupa, levar comida, que é uma grande coisa já. Mas devem estar preocupadas em tirar aquele povo da pior pobreza, que é não acreditar, que é não conhecer a palavra de Deus. Levar comida é muito fácil, levar roupa também é muito fácil, talvez. Pegou de um, passou para outro, tudo certo. Mas, e a palavra de orientação, onde que está? Então, são coisas que a gente fica só imaginando, porque não tem como fazer. Infelizmente, né? Outra coisa, não, vai dizer não, mas não tem estrutura para isso. Mas pelo menos o mínimo, o básico, o mínimo necessário para que a pessoa, sei lá, enxergue a bondade de Deus, sinta o amor de Deus. É isso que falta, é isso que precisa ser alcançado e atingido.
Então é isso. A fé, a religião, a lei se resume nisso. A fé, a religião, a lei no caso da palavra de Deus aqui, se resume nisso. Observar isso. Não adianta transferir a responsabilidade para alguém que não vai trazer a solução. Ah, mas alguém está cuidando disso, cuidando nada. Está cuidando nada de tanto tempo e está a mesma coisa. Então, a solução não está fora de nós. A solução minha, sua e das outras pessoas, cada um, está dentro de cada um de nós. Não é ninguém que vai trazer. A solução está dentro de nós, que precisamos só de uma lente para enxergar, para observar onde que está a verdade, acreditar naquele que está querendo levar você para o caminho da verdade. Então é isso que nós, eu e você, precisamos passar para as outras pessoas. Nós precisamos passar. Que nós temos a graça de ter essa visão, não tanto profunda, mas o necessário para que a gente viva em paz. Como diz Moisés, para que viva e seja feliz. Então Moisés sabia que só através da palavra de Deus ele podia tirar aquele povo da escravidão, em todos os aspectos. E ele fez isso. Agora nós não sabemos se aquele povo entendia que Moisés queria tirá-los do sofrimento. Então é isso que precisa tirar, libertar da teimosia, da desobediência. Se libertar da teimosia e da desobediência já é uma libertação mais ou menos 80%. Já o resto a gente consegue. Então eu vou pedir a Deus que nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até uma outra oportunidade.